Pessoal, boa tarde. Mais uma vez é um prazer poder estar em mais uma sessão clínica aqui do Hospital Procardíaco. E, como de hábito, eu queria fazer rapidamente alguns informes antes da sessão. Essa semana, na sexta-feira, começa o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que vai ser na cidade de São Paulo, 72º, não é isso, Luiz Antônio? Você que é um homem de números. E nomes completos. O hospital vai estar participando com vários de seus membros do corpo clínico. Aprovamos 16 trabalhos no Congresso, eu acho que uma participação bastante efetiva, os residentes participaram em grande parte deles nessa confecção, quer dizer, mostrando a preocupação do hospital em estar bastante ativo em todos esses eventos da cardiologia, das especialidades correlatas também, que na medicina nuclear também houve uma aprovação de 4 ou 5 trabalhos para o Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, e o Cláudio, como sempre, também estimulando muito essa produção científica do hospital. Então, eu queria parabenizar todos os autores que participaram e desejar boas apresentações aí ao grupo do nosso corpo clínico que vai participar do Congresso como palestrante ou como moderador. Essa semana nós vamos ter uma sessão que vai ser coordenada pelo Dr. Marcelo Montera, e mais uma vez trazendo assuntos referentes à insuficiência cardíaca e suas correlações. Esse é um caso, assim, o Montera já tinha me sinalizado a respeito da importância de alguns aspectos de imagem, então eu queria já de antemão agradecer aí a Marina, Arnaldo, a presença, e o pessoal da medicina nuclear também, a possibilidade de estar aqui discutindo esse caso com a gente. Eu vou assumir ali uma moderaçãozinha básica ali da mesa e pedir ao Marcelo, então, que dê início aqui a apresentação. Na semana que vem, a nossa sessão clínica vai ser do grupo da neurologia e vai ser sobre AVC no pós-operatório, o que fazer, que é sempre um dilema quando essas situações acontecem em relação à estratégia terapêutica. E na outra semana, a Sexta Consciência, já trazendo a questão do câncer de próstata no Novembro Azul, né? Tivemos o Outubro Rosa e agora o Novembro Azul. Tem um amigo meu baiano que diz que vai criar o Janeiro Branco para ver se a gente fica sem doença pelo menos um mês no ano. E nessa Sexta Consciência, então, vai ser o diagnóstico por imagem, vai ser câncer de próstata 2017, coordenada também pelo Cláudio Tinoco. Vamos lá, Montera. Bom, nesse Congresso Brasileiro, nós teremos o início dos trabalhos da atualização da diretriz de C aguda e crônica, que estarão prontos até março. Nós vamos estar na coordenação da aguda, em conjunto com outros autores. Nós também, depois do Congresso, vários líderes aqui da instituição vão ser convidados. A gente vai estar lançando um Face e Instagram de rounds de C, que vai envolver mais de 70 líderes no Brasil como editores, cada um com uma sessão própria. Já temos o WhatsApp de C, tem 320 líderes do Brasil e outros médicos. A gente vai lançar esse Face associado ao Instagram, que terá imagem, coisas rápidas, filmes de no máximo 2 minutos, vários líderes aqui serão convidados, e obviamente terá uma intensa moderação para evitar aquelas coisinhas de filmezinho aqui, de uma para lá, aquelas coisas que Lava Jato, não vai ter isso. Vai ser eminentemente científico, como tem sido o nosso WhatsApp. Então, isso também vai ser um outro lançamento, que o hospital subliminarmente estará à frente disso. O que nós estamos trazendo aqui é um caso do dia a dia para discussão, e pode ser óbvio, mas vai estimular coisas não óbvias. Então, esse aqui é um paciente de 30 anos de idade, é professor na PUC, internou com na verdade, a queixa principal era uma arritmia cardíaca.
No mês 7 de 2016, ele estava em casa, quando fiz um quadro que parecia gripal, chegou a 39 graus, e não sei se ele tomou um susto com esse número aqui, mas a verdade é que logo a seguir ele começou a evoluir com uma sensação de taquicardia, e veio se sustentando essa taquicardia, e houve uma perda da consciência assistida pela esposa na cama, cerca de 5 minutos. Acordou, sonolento, com nenhum sinal de localização, consciente, mas só sonolento. Daqui ele veio para uma unidade periférica de emergência, que não para o cardíaco. Foi para uma unidade periférica de atendimento do convênio. Chegando lá, ele negava febre anteriormente, tosse produtiva, disúria ou outros sintomas, negava qualquer doença prévia. Cara rígido, malha, não faz uso de bebida alcoólica, nenhum estimulante ou usuário de droga. Ao chegar lá, tinha esse exame clínico. Estava 80/50, 160 de frequência cardíaca, esse é o relato que eu consegui de lá. 23 incursões, saturando bem, sem sinais de congestão, pulmão limpo e sem alterações motoras aparentes. Esse foi o traçado que eu consegui de lá. Tinha, assim, no meio do saco de exames tinha essa fita ali. Montera, a gente pode dar uma paradinha no slide anterior? Não, só claro. para poder dar uma... Eu acho que só para estimular aqui, eu acho que vale a pena... Vou lembrar que é um paciente de 30 anos, então, que tem um quadro febril, né, uma síndrome febril, e que evolui com uma perda da consciência. Na emergência tem esse padrão de exame físico, né, com 80/50, uma hipotensão. E eu queria estimular principalmente os residentes, quer dizer, como é que a gente pode trabalhar não só o diagnóstico diferencial, mas assim, qual é a estratégia num paciente como esse quando chega em emergência, como é que a gente faz? Eu acho que assim, a primeira coisa a ser pensada, né, são os quadros mais comuns, que um quadro febril com uma taquicardia e uma hipotensão. Então, um possível quadro infeccioso, né, já com uma disfunção, né, que seria a hipotensão associada a uma taquicardia compensatória. Então, acho que a primeira coisa é pensar num quadro séptico e dar start aos exames de investigação. E acho que associado a isso, o paciente não tinha nenhuma patologia prévia, mas aí investigar em relação ao eletrocardiograma para uma possível taquicardia, não somente pela febre, ou quadro infeccioso, mas também por alguma taquiarritmia que geraria um baixo débito e nesse sentido, uma taquicardia nesse sentido. Tá ótimo. Então, o diagnóstico diferencial é com uma síndrome séptica ou uma taquiarritmia no paciente inflamado que eventualmente pudesse ter contribuído para esse baixo débito. Doutor Luiz Antônio quer comentar, eu queria que falasse um pouquinho sobre a estratificação. É só para pontuar o quadro sindrômico do paciente. Então, é um paciente que após um pico febril em ambiente domiciliar, com percepção de palpitação, faz um quadro sincopal com 5 minutos de duração. Então, o que mais me chama a atenção nesse paciente, a despeito da febre, a despeito do exame clínico, eu vou comentar em seguida, é que o paciente faz uma síncope com 5 minutos. Não é descrito como uma síncope maligna, pelo menos não há os comemorativos, mas dura 5 minutos. Ao chegar no hospital, lúcido e sonolento, sem sinais de localização, a gente observa um paciente que, a não ser que a perfusão periférica estivesse adequada, em princípio em choque circulatório, com 80/50 de PA, com uma frequência cardíaca de 160 em ritmo regular, ou seja, provavelmente essa não é uma taquicardia sinusal compensatória. E como houve febre e palpitação precedendo o quadro sincopal, essa taquiarritmia precisa ser definida, ou essa taquicardia precisa ser definida para que isso entre no bojo da perspectiva de associação dentro de uma síndrome que, como já foi muito bem descrito, tem síncope, tem febre, tem taquicardia e tem uma hipotensão marcada a despeito de não haver dessaturação periférica. Perfeito, Luiz. Ana, quer complementar alguma coisa? Não? Você chegou... Tá.
Vamos lá, Montani. Muito bem, esse é o eletro. Ana, a gente chegou com aquela queixa, com esse eletro. Na emergência, assim, você foi pega no corredor. Então, paciente jovem, febre, palpitação, durou 5 minutos. Procurou uma unidade do convênio periférica de atendimento. Só tem isso no saco de exame, tá? Então, me peça mais além disso, só tem isso. Essa fita aí. Bom, aqui nesse eletro a gente vê que tem um ritmo cardíaco, me parece irregular. Parece um ritmo cardíaco irregular, com QRS discretamente alargado. Se a gente for procurar onda P, a gente pensar se esse ritmo é um ritmo sinusal ou não, eu não diria que seja um ritmo sinusal. A gente talvez vê marcadozinho aqui como se fosse uma Pzinha retrógrada. Aqui também eu vejo um sinal. Então, hipotenso, sonolento, ataque súbito QRS estreito. O que você faria aqui, Ana? Estreito? Ou largo? Estreito? Aqui é largo, Desculpe, né? perdão, largo. Aqui é largo, né? Sugere um ataque súbito QRS largo, hipotenso, sonolento, 30 anos, sincopou uma hora A gente tem sinais de antes. baixo débito, né? Se o paciente está hipotenso, sonolento, a gente tem sinais de baixo débito, com uma frequência cardíaca realmente elevada, a gente tem que pensar em reverter essa arritmia, né? Então, provavelmente, a gente poderia pensar em fazer e a gente chocar esse doente. Ok? Bom, então lá no posto foi feita a atropina sem sucesso, foi feita uma cardioversão sincronizada, pelo relato que tem, reverteu, saiu com 130 por 80, adenosina, desculpe. Desculpe. O residente aqui pede perdão, isso está fazendo às 2h30 da manhã, é porque eu sou residente, carrega piano, varre o chão, então esse é o erro que acontece. Só, do saco de exame você foi, isso veio de um posto da seguradora. Parece irregular, né? Repete, Roberto. Daqui de trás, eles são jovens, mas estão de óculos, parece um ritmo irregular com Irregular. QRS um pouco alargado. Irregular. Não parece um ataque súbito, parece uma fibrilação Não, mas atrial daqui de trás. eu falei um ritmo cardíaco irregular. Não. Não disse o que você falou. Estou dizendo que foi inicialmente colocado como um ritmo regular e agora como um ataque supra com QRS alargado. Daqui de trás parece uma fibrilação atrial. Portanto, quem viu e interpretou como um ataque supra, tanto que fez adenosina. Eu acho que um ritmo irregular, as deflexões que possam parecer uma onda P não devam ser uma onda P, mas só uma oscilação de linha de base em cima da fibrilação atrial. Mas, enfim, de uma maneira ou outra, cardioversão elétrica. O que chama atenção é um quadro infeccioso associado, né? Obrigado, Roberto. Fernando Rangel. Assim, esse traçado, o RR, você vê a taquicardia, uma resposta lá de acima de 100, aqui próximo de 150, 140, oscilando bem. Olhando isso de longe, parece fibrilação atrial. De perto, dá para ver que tem uns entalhes aqui, olha, que tem onda P aqui, olha. Tem onda P nítida aqui. Na minha opinião, isso aqui é uma taquicardia atrial com aberrância. É isso que me parece. Não parece ter Wolff, que a aberrância não é variável. Então, olha só, uma morfologia de bloqueio de ramo, a aberrância não é variável, né? Mas tem elementos aqui, atividade atrial aqui, olha, um entalhe direitinho, outro aqui. Então, aquele aqui, onda P aqui. Então, acho que é uma taquicardia atrial paroxística, com QRS largo, gerando baixo débito. Então esse é o eletro pós-cardioversão. O registro da adenosina, que essas taquicardias atriais são arritmias independentes do nódulo AV, diferente de uma taquicardia de reentrada nodal, de uma taquicardia usando uma via anômala, que quando você faz adenosina, você age em um dos circuitos do circuito de reentrada e abole a arritmia. Quando é taquicardia desse tipo, mecanismo automático, por exemplo, ataque atrial com aberrância, quando você faz adenosina, você aumenta a refratariedade AV e com isso você alarga o intervalo RR. E você expõe assim o diagnóstico, você vê bem os elementos atriais, a ativação atrial. Então, o registro elétrico da adenosina
mesmo que não tenha revertido, é muito importante para o diagnóstico, ajuda muito. Doutor Edilson, quer comentar, doutor Edilson? O senhor quer comentar o eletro? Fernando, por favor. O ritmo é claramente sinusal, tem onda P, tem onda 2 e 3, conduzindo normalmente. Tem nitidamente baixa voltagem, não bradicardia sinusal com 60 de frequência. O eixo do QRS é quase que piso de fase, que é um pouquinho positivo. Então, perpendicular D1 estaria em 90 graus, um pouquinho menos. O PR dele é um PR em torno de 0,12. O QT não é prolongado. Chama atenção a baixa voltagem, chama atenção. Aqui existe um R' em AVR, e em V1 a gente não vê um R' terminal. Talvez um atraso pelo ramo direito, mas sem constituir um bloqueio propriamente. O QRS, eu já falei sobre a questão do atraso pelo ramo esquerdo, pelo ramo direito, perdão. A repolarização ventricular alterada em D1 EVL na parede lateral, alta, alterada, um pouco retificada e aplanada aqui na ândro septal, umas ondas T mais, como o professor disse, nós falar, culminadas aqui, em V3, V4, V5, V6, uma onda T positiva, simétrica. Isso pode representar uma alteração ou isquêmica ou uma alteração primária da repolarização. Não tem o primeiro vetor aqui em V5, V6 e D1 EVL, sugere também algum atraso pela condição do ramo esquerdo também, em primeiro grau. Basicamente isso. Vejo outras alterações significativas. Não tem supraindivíduo expressivo, aqui está máximo meio milímetro, aqui meio também. Não vejo alterações para infarto, não vejo alterações para síndrome de Brugada aqui, tem não vejo Wolff-Parkinson-White, para justificar, né, outro estudo mais importante. Tem uma onda T positiva em V1 aqui, ó. Onda P positiva? Onda T positiva em V1. Essa repolarização, na minha opinião, está aplanada aqui, retificada. A repolarização em V1 está nitidamente retificada, aplanada, mas o QT não está longo. Enfim, não vejo nada assim de maior relevância nesse eletro. Fora a baixa voltagem, esses distúrbios diria que tem um atraso pelo ramo direito, talvez um atraso pelo ramo esquerdo, e alterações da repolarização que eu comentei com ondas T mais pontiagudas e tal na parede anterior. Nada assim de maior relevância. Obrigado, Fernando. Muito bem. Então, esse paciente ele é removido para o hospital também, no próprio convênio. Ao chegar no hospital do convênio, sai do posto de saúde, da unidade de pronto atendimento, chega lá. Lá é feita uma troponia negativa, tem um hemograma inicial com 13,5 de hemoglobina, com 25 mil leucócitos, 17 bastões, 72 segmentados, 6 linfócitos, mono 3. Aqui nada de expressivo, foi feito um rastreamento microbiológico durante esse período que ele ficou internado e foi negativo. Foi solicitada uma ressonância e foi solicitado um CAT para ele. Monteiro, rastreamento microbiológico em hemocultura e urinocultura? É isso? Isso. Foi a radiografia de tórax? Ele não trouxe. Não tinha nenhum Isso é saco relato. de exame ainda? O saco de exame só tinha esses relatos. Porque isso é hospital periférico. E aí tem um eco de lá. Arnaldo. Só tem estática, Marcelo? É o saco de exame, Arnaldo. Aí daqui a pouco vai chegar padrão procárdio. Bom, esse corte é um corte longitudinal e... A única Isso é o mundo real, né? O que eu posso dizer aqui? Talvez tenha um abaulamento aqui nessa parede, aqui, mas assim, de modo geral, talvez um discreto aumento do ventrículo esquerdo. Esse é um corte apical também que não tem nada que chame a atenção, não, tá? Ele colocou aqui, né? Isso. Então, ele deu laudo como as dimensões diamediastólico normal, sistólico normal, fração de ejeção normal, ato esquerdo normal, função global normal, diastólica idem, é uma cinesia
que ele referiu aqui. O Doppler tecidual, aqui é 10, né? O Doppler tecidual na parede septal e na parede lateral são normais, tá? Normalmente é isso que a gente vê, tá? As velocidades do Doppler tecidual são maiores na parede lateral porque ela tem mais fibras longitudinais. Parâmetros normais e esse é a velocidade sistólica, é um parâmetro de função sistólica. Enfim, função sistólica normal e aparentemente também diastólica, né? Porque a onda é de boa amplitude, a onda é linha. Luiz Antônio Campos. Não, é porque o perfil laboratorial, o Marcelo pontificou bem as alterações, mas eu queria realçar que o paciente tem um primeiro leucograma com 25 mil leucócitos e com 17 bastões na periferia. Isso com 39 graus de temperatura, independente da taquiarritmia, do quadro de baixo débito que culmina com hipotensão, sucedendo ou acompanhando um quadro sincopal, isto efetivamente fala a favor de uma síndrome infecciosa. Seguramente o paciente foi colocado num protocolo de sepse, ele foi rastreado, e seguramente também algumas medidas de reposição e de suporte sistêmico foram alocadas ao paciente também, além da cardioversão. Para chamar a atenção, especificamente, porque eu estou pensando, no momento, num quadro bacteriano, a despeito de todo o rastreamento microbiológico ter sido negativo, e das imagens, por exemplo, em nível de tórax, campos pleuropulmonares, seios paranasais, enfim, não terem sido eventualmente processadas. Mas com este perfil de leucograma, eu penso num quadro de sepse, efetivamente com padrão bacteriano. Eu não estou, por exemplo, pensando num quadro viral nesse momento. O paciente evoluiu sem febre durante a internação, um curto período que ele ficou, e com normalização do leuco. E agora, esse doente vai para casa ou vai ser estratificado? Fizeram só 48 horas de clavulin para ele e suspenderam. Marcelo, só para chamar a atenção uma coisa, esse déficit segmentar isolado é muito estranho, tá? Assim, não parece nenhum território coronariano. Vamos pensar em alguma doença inflamatória que possa ter acometido aquele segmento. Inflamatória ou infecciosa, né? O que o Marcelo está chamando a atenção, na realidade, é que esse paciente ele se apresenta no pronto-socorro com quadro de uma síndrome séptica, com uma sepse grave, onde, apesar da pobreza de informações, porque isso é do saco de exames, a gente acredita que ele tenha sido tratado, conforme o Luiz Antônio chamou a atenção, com uma expansão volêmica, que eventualmente possa ter recuperado os níveis tensionais, se não feito uso de aminas para poder estabelecer, a gente não tem a dosagem de lactato dele, mas seria absolutamente fundamental, e que aparentemente melhora do ponto de vista dessa estratégia terapêutica, porque diz Marcelo, então, que ele passa a ficar afebril, tem uma melhora laboratorial, a gente acredita que também, do ponto de vista clínico, ele estivesse apto da síndrome infecciosa para receber alta hospitalar, mas a gente tem aqui duas questões. Primeiro, um ataque à arritmia, que a gente não encontra com tanta frequência nas síndromes sépticas, que é esse quadro dessa arritmia supraventricular, e ainda potencializado por um achado ecocardiográfico isolado, que não sei nem se é um achado, uma vez que a gente já tem aí uma arritmia, que, sem dúvida nenhuma, levanta a possibilidade de outros diagnósticos diferenciais, ou disso ter ou não a ver com a síndrome infecciosa dele, porque podem ser dois quadros absolutamente distintos, mas que, em algum momento, eles podem estar entrelaçados. Eu acho que, a partir de agora, é que a gente continua a discussão. É isso, Marcelo? A sessão é de C, né? Eu acho que, enfim, no primeiro momento, a gente tentando relacionar sepse com alteração cardíaca, com alteração cardiovascular e até mesmo de alteração segmentar, o que a gente não pode deixar de pensar é, uma vez, se a gente está caracterizando e acreditando que esse paciente tenha feito um quadro de sepse, e sepse grave na apresentação, na chegada, que é o que parece para a gente, e acompanhado com uma alteração miocárdica, a gente não pode deixar de pensar e de lembrar da disfunção miocárdica pela sepse. Apesar de a gente não ter disfunção ventricular nesse momento, mas a gente sabe que a disfunção miocárdica pela sepse, a
a alteração cardiovascular secundária a um ritmo infeccioso, ela pode se comportar com disfunção ventricular, pode se comportar com alteração segmentar. Na maior parte das vezes ela se comporta com uma hipocinesia difusa, mas ela pode, às vezes, uma característica um pouco mais caprichosa, ter alteração segmentar e, inclusive, alteração eletrocardiográfica, né, da gente poder observar suprasegmentos, supradesnivelamento do ST, e muitas vezes esse paciente pensar seja uma síndrome coronariana junto, isso é só uma alteração pela própria sepse. Nesse caso, a gente não tem disfunção e a gente tem alteração segmentar, mas podendo pensar que isso possa ter sido secundário a algum quadro infeccioso? Pode. Será que isso é uma miocardite associada e que nessa miocardite a gente ter essa alteração segmentar? A gente também já viu algumas alterações segmentares caprichosas num paciente com miocardite. É alguma coisa que a gente tem que pensar para tentar entender melhor esse quadro. Eu acho que talvez nesse momento, uma vez que o paciente está mais estável, que a gente possa pensar primeiramente numa ressonância magnética de coração do que um cateterismo. Não seria um paciente que eu levaria nesse momento para o cateterismo assim de cara. Estabilidade clínica, sem alteração elétrica nesse momento, pensando em isquemia, não faz alteração dinâmica, não tem dor torácica, troponina negativa, eu pensaria numa ressonância antes de levá-lo para a cineante coronariografia. À medida em que a gente começou a monitorizar os pacientes no final da década de 90, efetivamente, a gente começou a ver que alguns pacientes não tinham aquela característica tão distributiva assim e tinha um componente mais misto. Com o avanço aí do eco mais próximo da terapia intensiva, a gente começou a ver que as cavidades dilatavam, existia uma disfunção que era temporária, revertia-se, e no início muitos pacientes foram para o CAT, com enzimas cardíacas elevadas e tudo mais, pensando-se no infarto efetivamente. Mas não era bem isso que acontecia. E esses pacientes tinham uma reversão significativa, uma frequência de reversão dessa miocardiopatia bastante significativa. Entretanto, alguns não. Alguns, mesmo com coronárias normais, evoluíam com choque circulatório irreversível, disfunção orgânica múltipla e morriam. Inclusive, é um marcador prognóstico, né? Pior do que você ter uma disfunção do VE é a disfunção biventricular no contexto de SARA. E aí é pior ainda. Mas espera-se uma reversão na maior parte dos casos, o que acontece de certa forma rápida quando você controla o sítio de infecção e trata adequadamente a doença que causou isso tudo. Obrigado, Felipe. Vamos lá, Montella. Só lembrando que ele saiu com 13/8 pós-cardioversão, eupineico, e não fez nenhum evento febril mais durante a internação. Aí ele vai para o CAT. Resolvem colocá-lo no CAT. Então, a primeira injeção aqui em cima é uma injeção em oblíqua anterior direita, onde particularmente eu não consigo visualizar com clareza o tronco, agora sim. De qualquer maneira, existe aqui exatamente uma interferência ao nível da porção sinotubular da aorta, enfim. Mas o tronco da coronária esquerda agora aqui está melhor visualizado. Temos a artéria descendente anterior aqui muito bem dimensionada, artéria circunflexa, bifurcação. Não vejo nenhuma alteração sugestiva de doença coronária, sobretudo obstrutiva, em que pese que a técnica do exame mereça algumas considerações. Bom, nessa imagem de baixo, em oblíqua anterior esquerda, a gente observa uma coronária direita, essa sim, absolutamente isenta de qualquer lesão obstrutiva. São as duas incidências que o Montella colocou, que, a meu juízo, foram colocadas para que se definisse que não há doença coronária obstrutiva. Quando se vê nessa imagem aqui, a ventriculografia do paciente, observe que foi feito sem catéter pigtail, então outro viés aí da técnica. Eu não sou um cardiologista intervencionista, mas esse é um conceito básico. Então, é o mesmo catéter que faz a ventriculografia, e a gente, em princípio, as pessoas podem me corrigir, eu estou vendo o filme exatamente agora, a gente observa uma tendência ao aumento
do volume sistólico do ventrículo esquerdo, não me parece aumento do volume diastólico. E essa região aqui, anteroapical e inferoapical, me parece hipocinética, ou seja, a ponta não recolhe completamente, há um sombreado nessa região que pode marcar aquela alteração segmentar do ecocardiograma feito fora da instituição e que o Arnaldo apenas leu em termos de laudo. Então, o que me parece é que não há doença coronária obstrutiva, mas há, digamos assim, uma alteração segmentar da condição sistólica ventricular esquerda, eu diria que mais inferoapical do que anteroapical. Obrigado, Luiz Antônio. Seguimos a tela. A partir de coronariografia, então, normal, como o Luiz colocou, com exatamente com essa alteração segmentar que ele posicionou, como foi considerado leve disfunção no CAT, ele vai na ressonância. Marino. Essa é uma sequência onde o sangue é preto, o fluxo é preto. O que tem fluxo é preto. E a gordura é em branco. É uma sequência para fazer a avaliação anatômica das cavidades. Você tem um plano de 3 câmaras, mais ou menos, de parte do VD, a saída da aorta, quadro esquerdo, plano mitral e o ventrículo esquerdo. Eu observo que nessa parede inferolateral, você vê o mesmo tecido com a densidade que tem no subcutâneo, que é gordura, como se vê a gordura epicárdica, né, acompanhado de uma atrofia desse segmento. Atrofia do segmento inferolateral, inferior e inferolateral, que corresponde nessa sequência de realce tardio, onde o sangue está branco, as cavidades estão com contraste, e você observa que há um realce tardio, aqui um acúmulo de contraste que corresponde a essa região atrófica aqui. Então você tem uma substituição adiposa de parte desse segmento miocárdico e tem uma área de atrofia. Esse é o aspecto que corresponde ali ao realce tardio. Esse é o aspecto próprio, uma sequela de infarto. É uma lesão atrófica transmural com fibrose. Que esse é o aspecto de um infarto antigo. É claro que isso pode ser um infarto não por obstrução de coronária, mas por obstrução de microcirculação, por exemplo. A gente já viu alguns casos de miocardite aqui que tardiamente se apresentam como uma lesão transmural segmentar. Mas o aspecto é do infarto, uma sequela de infarto. Ele não parece quase uma ruptura miocárdica, Mariano? Ainda tem um pouco de músculo aqui. Transverso, né? Ali sim. Ainda tem uma espessura aqui, que é fibrose. Ali no transverso. Nesse segmento aqui, a gente quase que só vê a gordura epicárdica. Né? Quase só vê a gordura. Realmente tem muito pouco miocárdio aqui. Nas sequências de Cine, realmente você tem essa impressão boa de que você tem uma atrofia transmural significativa com perda quase completa do segmento. E esse edema difuso? Isso aqui eu não chamaria de edema, não fui eu que fiz isso, não. Isso daqui é estase na trabeculação endocárdica, ali você pode ter esse aspecto assim, uma única imagem assim, não chama isso de edema, não. Mariano, considerando que a gente tem um homem de 30 anos, com uma coronariografia normal, que aparece uma imagem compatível com uma área de infarto e que a gente não consegue juntar no caso. Que diagnósticos diferenciais a gente poderia ter para essa imagem? O primeiro pode ser um infarto recanalizado, né? A miocardite, que é o que é mais comum, que a gente vê aqui. As outras coisas mais, tipo Chagas, essas coisas, não é um aspecto típico, né? E ele não tem outros comemorativos para doença de Chagas. Nessa posição poderia ser Chagas. Temos até um doente aqui na instituição, tem um aneurisma inferobasal por Chagas. Outra possibilidade, sarcoidose. Outra possibilidade, displasia ritmogênica do ventrículo. Sarcoidose é um diagnóstico muito difícil de fazer sem ter sarcoidose sistêmica. É o diagnóstico mais feito, mais errado que a gente vê, é sarcoidose cardíaca. Eu não faria nunca o diagnóstico de sarcoidose sem um comemorativo sistêmico de sarcoidose. Luiz Antônio Campos. Bom, os exames ainda são extra-institucionais,
E, efetivamente, o que já se coloca claramente para todos nós é que, afastada a doença coronária aterosclerótica obstrutiva, esse paciente tem um acometimento fibrótico estabelecido em um segmento ventricular esquerdo, onde o Montera, como o Amarino, chama a atenção para o adelgaçamento bastante acentuado da parede, mostrando que ali houve uma necrose transmural daquela região. Isso, efetivamente, afastada a doença isquêmica do miocárdio clássica, não me parece ser secundário a um quadro de sepse, ou seja, não é isso que a gente vê num paciente que durante alguns dias teve um comemorativo agudo, faz uma ressonância mostrando que essa doença tem algum tempo de evolução, e esse algum tempo, que eu não sei precisar especificamente, mas que já culminou com necrose, com fibrose, existe todo um processo cicatricial em curso, e o Montera crê que aquelas demais regiões possam sugerir também presença de edema inflamatório, mostrando que há alguns estágios evolutivos de uma cardiopatia ou uma cardiomiopatia inflamatória / infecciosa, acometendo todo o ventrículo esquerdo, mas marcando especificamente uma região de maneira mais acentuada, como se houvesse tempos evolutivos diversos ou diferentes entre cada acometimento. Nesse momento, e com esses aspectos todos que já foram muito bem dimensionados, o Amarino questiona ali a presença do edema, mas também não foi ele quem fez o exame, ele não viu o exame dinâmico, mas o colega que dá o laudo coloca claramente que há edema. Ou seja, não há como a gente não, digamos assim, respaldar. Mas e agora? Laudo. Agora a gente parte para... Não, então, estamos frente a um paciente que tem uma ressonância com alterações compatíveis com tudo que já foi explicado, uma coronariografia normal num homem de 30 anos que teve uma síndrome infecciosa. Muito bem. E estamos frente de uma indefinição diagnóstica até o momento. Exatamente o título da sessão, é o tema da sessão. Eu só questiono esse diagnóstico intuitivo, mas basicamente um diagnóstico presuntivo, presumível, de uma cardiomiopatia inflamatória. Nós temos que dar os passos seguintes em nível de laboratório e de aspectos imunohistoquímicos para que a gente chegue a um diagnóstico, como o Montera não somente preconiza, mas que realiza, de precisão. Porque isso vai ser a pedra angular para o tratamento desse paciente, para o estabelecimento de um prognóstico de um jovem de 30 anos de idade. Então, me parece que, mais do que nunca, nós temos que evoluir com um background laboratorial, que provavelmente vai ser muito bem aqui demonstrado, associado a método imunohistoquímico. Essa é a minha visão. Olha, se Perfeito. a gente admitisse que isso aqui é edema, a gente está dizendo... Eles disseram que isso é edema, mas isso aqui para mim é estase apenas. Essa sequência T2, o líquido é branco. Mas se a gente acha que isso aqui é edema, a gente está dizendo que isso aqui é endocardite, porque isso aqui não é miocárdio, é endocárdio. No entanto, no realce tardio, não há captação de contraste nesse mesmo segmento. Teria que ter, se fosse edema. Olha, o Amarino colocou uma coisa muito própria, que existe overdiagnóstico de sarcoidose e que ele espera que esse paciente com cardiopatia por sarcoidose ele tenha doença sistêmica. Mas em parte ele tem razão, 5% aproximadamente das sarcoidoses sistêmicas têm envolvimento cardíaco. Entretanto, quando você vai à necrópsia dos pacientes que morrem de sarcoidose, a incidência é muito mais alta de acometimento cardíaco. Agora, a gente tem obrigação de pensar um indivíduo que tem uma fibrose, que não tem correspondência anatômica e abre o quadro com um ataque à arritmia, tem que pensar obrigatoriamente sarcoidose. Tá? Os outros diagnósticos, o Marcelo falou muito bem, porque a displasia ritmogênica do VD, que mudou o nome agora, né? Cardiomiopatia ritmogênica, né? Ela pode acometer o ventrículo esquerdo, pode ser biventricular inclusive. E eu não vejo assim nenhuma outra cardiomiopatia restritiva, enfim, seja lá o que for, que tem essa característica. Eu fiquei pensando aqui, a não ser o Chagas, que além do aneurisma mamilar,
que é em torno de uns 30-40%, se você procurar bem. A segunda área mais acometida é exatamente essa daí. É comum que aconteça acometimento cardíaco na doença de Chagas e na sarcoidose, mas o inverso não é verdadeiro. Essa doença só do coração de sarcoidose, isso que não é comum. Perfeito. A minha observação é claro que a doença inflamatória do coração, a miocardite, com uma apresentação de clínica aguda e com um aspecto de ressonância totalmente atípico, porque tem um aspecto transmural, deve ser levado em consideração e é uma hipótese relevante. Agora, num homem jovem que fez taquiarritmia e infarto com coronárias angiograficamente normais, mesmo negando, uma coisa, um diagnóstico diferencial que não pode deixar de ser feito é cocaína, porque dá exatamente isso tudo. Pode dar necrose, pode dar taquiarritmia, pode dar febre, pode dar uma inflamação sistêmica na fase inicial, se a quantidade for muito grande, ele inalou, injetou, etc. Então, uma intoxicação exógena com cocaína ou semelhante, agentes adrenérgicos semelhantes, seria um diagnóstico diferencial, porque pode fazer um vasoespasmo brutal e levar ao infarto, e às vezes até com trombo, embora não tenhamos visto trombo ali. Então, a intoxicação por cocaína eu colocaria aí como um diagnóstico diferencial também relevante. Muito bem lembrado, Fernando. Vamos lá, Montero. Tudo bem. Esse é o mundo real. Então, o paciente tem um evento, tem uma ressonância assustadora, para quem tem 30 anos de idade. Até o Rostid brincou, é o sinal da maçã mordida, né? Parece que alguém deu uma mordida naquele coração. O que justificaria, talvez, os 26 mil leucócitos com aquela bastonemia absurda, e que rapidamente melhorou. E a Marina aqui sugeriu um aumento de espessura, por edema. Em relação ao restante do coração, que talvez tivesse água aqui, por isso não tenha tido realce. Então, sem necrose, sem destruição tecidual, talvez região inflamada, em conjunto com essa região. Essa foi a justificativa de quem laudou. Claro que a pessoa que laudou não está aqui. Então, essa foi a justificativa de quem laudou. Clério que laudou. Conversei com ele, ele achou que havia um aumento de espessura que pudesse sugerir esse sentido. Então, o paciente evoluiu em 6 dias com alta hospitalar. E foi dado um diagnóstico provável de sarcoidose e escrito ali, talvez uma displasia ritmogênica. Bom, interrogação. Mas apostaram na sarcoidose. Foi dado beta-BRA, mantiveram a aspirina, nesse contexto, trataram com dose anti-inflamatória de aspirina, associado à aspirina, deram corticoide. Trataram o corticoide com a aspirina, embora sarcoidose não seja essa a linha de tratamento, mas foi esse o tratamento instituído. Trataram como uma miocardite aguda por sarcoide nesse doente e que deu o que foi observado aqui. Bom, essa foi uma revisão que foi colocada esse ano no Congresso Europeu, estadarte da sarcoidose, mostrando que é uma doença autoimune, que podendo ter ou não de característica de definição genética para predisposição, onde o antígeno não está muito claro para o desenvolvimento disso. Até 5% dos pacientes podem ter sarcoidose isolada do coração, mas quando você vai para a anatomia patológica, isso pula para 25%, sendo mais comum em homens, podendo dos 20 aos 80 anos, não há uma idade específica, e isso aqui que é interessante, esse esqueminha aqui. Mostrando exatamente, ela pode ser silenciosa quando ela comete a porção basal do coração ou a porção basal do septo. Ela evolui com bloqueio quando pega já a porção medial e distal do septo. Ou com arritmias ventriculares quando ela tem a forma mais difusa de acometimento. Ou distúrbios de condução, que é o mais comum que se pensa, associado a ataque ventricular, quando há um acometimento biventricular desses pacientes. Então, ela podendo ter essas 4 formas de acometimento da doença autoimune, que seria a característica da sarcoidose nesses pacientes. Os critérios, inicialmente, eram da Sociedade Europeia em 2006, veio agora em 2014. O critério histológico diagnóstico exige biópsia. O critério clínico seria associado a isso, seria uma avaliação histológica extracardíaca de sarcoidose, associada com mais ou igual a um critério provável clínico, para você poder dizer que há sarcoide, como a Marina chamou a atenção, de você ter algo fora do coração,
associado com a suspeita clínica. E os critérios clínicos para analisar seria uma disfunção inexplicada, uma arritmia ventricular, a presença de captação positiva do gadolínio nesse doente, um PET positivo ou distúrbios de condução nesse doente. Esse é o problema. O problema é que todos esses critérios aqui apontados, não há estudo randomizado, controlado, vendo a acurácia de cada critério de forma isolada. Isso é nível C. Tudo nível C. O único que alcança a possibilidade de dar diagnóstico é por diagnóstico periférico ou diagnóstico miocárdico. Eu vou pular aqui, em função da aula, deixa eu só adiantar, vou pular um, já vou direto aqui para frente. Ops. O problema da biópsia é onde biopsiar. Se é biópsia o linfonodo ou o pulmão, ou biópsia agora guiada por carto, onde você vai através da biópsia guiada por carto, você faz um mapeamento do coração, onde não faz supra de ST, é onde você tem que biopsiar, que provavelmente você tem área de fibrose naquela região, ou por desbalanceamento eletromagnético, que é o que o carto vê, que poderia guiar e com isso aumentar a capacidade. Mas veja, é muito pouca gente ainda para poder firmar alguma coisa e ter isso como rotina. Por pulsão transeptal. Deixa eu colocar aqui na frente. Pronto. Então, esse é o resumo, o que tem de capacidade diagnóstica. A biópsia é baixa sensibilidade com alta especificidade, o eletrocardiograma é baixo, o eco moderado a baixo com baixa especificidade, você analisar o estudo perfusional é moderado, aí vai vir a medicina nuclear já, a presença de galho, muito baixa sensibilidade com alta especificidade, o galho como marcador, e a ressonância magnética entrando como grande instrumento. O que estão propondo agora é uma combinação híbrida de ressonância com PET scan, para tentar com isso chegar lá, mas isso a gente quer comentar alguma coisa? Não? Nesse sentido, mas ainda vai chegar lá. Sim, na verdade isso já seria a parte final, né? Teria que começar do galho e partir para frente, né? Eu queria, desculpa te interromper, em que momento você acha que desta evolução a medicina nuclear poderia ter sido utilizada para um melhor esclarecimento diagnóstico? Pois é, a questão é essa. Se antes do momento em que a gente está, que hora que ela já poderia estar trazendo algum tipo de informação para poder orientar a estratégia terapêutica? Sim, basicamente como a Marino falou, da mesma maneira que a ressonância, quando já existe o diagnóstico de sarcoidose firmado e existem os sintomas cardíacos. Aí é a hora que entra a parte de imagem, tanto a ressonância quanto a medicina nuclear, ou seja, já suspeita-se que o paciente possa ter afecção cardíaca pela sarcoidose, mas ele já tem um diagnóstico prévio de sarcoidose, né? Pulmonar ou extrapulmonar que seja. É nessa hora que ela entra. Hoje em dia, com relação especificamente à imagem híbrida, são as pesquisas que estão em andamento atualmente, ainda não se tem um resultado conclusivo. Existem pesquisas comparando a ressonância e os resultados do PET, mas em aparelhos separados, e agora existe o aparelho híbrido, ressonância PET, e as pesquisas estão sendo feitas para saber se ele confere alguma vantagem em relação às duas imagens em aparelhos separados, né? Bom, com relação a essa imagem, é isso aí. Muito bem. Bom, então agora ele vem para o hospital. Então aqui no hospital é utilizado, a discussão até agora que foi utilizada até o presente momento, como sempre o isso é um problema mundial, não é um problema do Rio de Janeiro, nem do Brasil. Tudo que tange a cardiomiopatia, o diagnóstico é intuitivo, focado no valor individual. Aquele cara sabe muito, eu pergunto a opinião dele. Na realidade, esse vai induzir o quê? A um tratamento inespecífico e você vai observando. Como é que esse doente vai evoluir? Você repete o eco, repete a ressonância e toca a sua vida. A evolução é que a gente parta agora para um diagnóstico de precisão, foco numa visão multidisciplinar chamado time de miocardite, onde é um tratamento focado, preciso, com gol definido e com segmento de acurácia. Tire a palavra miocardite e põe cardiomiopatias. Ainda há um grande conceito que em cardiomiopatia o diagnóstico é extremamente intuitivo.
As pessoas não avançam muito ainda no estudo de biologia molecular, genética ou biópsia para esse grupo de doentes. Tudo bem. Essa é a abordagem que é proposta. Isso já é um gráfico que eu falei, esqueci de falar que também vai ser atualizado a diretriz de miocardite, isso é um gráfico que estará lá, que é você, dentro da abordagem diagnóstica, suspeita clínica, faz o eletro, faz o eco, avaliação laboratorial específica, ressonância, PET ou não, CAT ou não, biópsia no seu doente associada à biologia molecular e estudo genético. Para que você possa fazer uma abordagem terapêutica, com tratamento com beta e ECA para proteção do ventrículo, usar ou não imunoglobulina dependendo da causa, imunossupressão dependendo da causa, anti-inflamatório hormonal dependendo da causa, antibiótico dependendo do fator, prevenção de morte súbita, suporte ventricular para os doentes que têm células gigantes ou disfunção, por isso a necessidade da biópsia aqui, como já foi um caso aqui no próprio hospital, para indicar transplante ou não para esse doente, visando a recuperação dele. Arnaldo. Marcelo, esse é um corte longitudinal, está muito claro aqui. Cadê o pointer? Está aqui? Use esse aí. Existe talvez uma leve disfunção, enfim. E nitidamente, né, aqui, ventrículo direito, septo interventricular, nitidamente uma região afilada aqui, tá, na região inferobasal, e o resto aqui contrai normalmente, com uma espessura certamente menor que 6 milímetros, né, que é o corte para você chamar de uma área de fibrose. Então, é uma fibrose isolada. Lembrando a vocês que a sarcoidose também frequentemente acomete essa região aqui do septo basal. Só ver a data, esse é um eco feito 2 meses após o evento. Tá? Então, quando ele vem ao hospital, já tomou o corticóide, já fui feliz com aquilo tudo, mas tem uma maçã mordida. E ele quer saber se isso evolui ou não evolui, se isso, o que ele tem, porque ninguém disse que ele tem, simplesmente tomou corticóide anti-inflamatório. Esse é um corte transverso que a gente observa a mesma imagem que a gente via no longitudinal. Essa é a região aqui de acinesia, tá? Região septal, região inferior, região anterior e região lateral. Então, o mesmo déficit segmentar. Aqui no 4 câmaras a gente não vê nenhum déficit segmentar. A sarcoidose, como eu havia comentado, também pode acometer essa região aqui. E aqui o modo M mostrando exatamente o que a gente tinha falado, né? Essa região aqui tem certamente menos que 6 milímetros, é uma região fibrótica, que é a parede inferoposterior. E aqui um corte, esse é um longitudinal apical, que a gente vê essa região aqui, quase chega a ser discinética, como se configurasse um aneurisma. Não, pseudoneurisma não, é um aneurisma verdadeiro, né? Porque para ter um aneurisma ele tem que ter colo, tem que ser discinético e tem que ter fibrose. Então ele praticamente preenche esses critérios. Essa é uma imagem que a gente obtém através do tridimensional, tá? E a gente faz cortes tomográficos e o déficit segmentar estaria por aqui. Muito bem. Arnaldo, diagnósticos diferenciais ecocardiográficos? Eu só penso, olha, dentro da minha limitação, eu só penso em 2 diagnósticos. Ou isso é Chagas ou é sarcoidose. Ou Chagas ou sarcoidose. Então a gente tem uma probabilidade clínica lá atrás, para os residentes principalmente, a gente tem uma probabilidade clínica lá atrás, o Marcelo já fez ali um diagnóstico diferencial amplo, que a gente vem fechando o diagnóstico, o Arnaldo praticamente se compromete do ponto de vista ecocardiográfico com 2 diagnósticos, sarcoidose e doença de Chagas, e a gente vai ver as próximas imagens para poder ver como é que fica o posicionamento daqui para frente. Vamos lá, Monteiro. Então agora a gente vai para o laboratório de imagem da área de ressonância. Esse aqui é um cine, você pegou todo o conjunto, né? Esse aqui é o cine no eixo curto, que vai desde a ponta até a base, que é a pontinha. Esse 4 câmaras e 2 câmaras. Né? Função global é normal, ele tem realmente aquela lesão atrófica com inferolateral, médio basal, com quase completa atrofia desse segmento,
é um aspecto de lesão atrófica, é uma lesão sequelar. Não há nenhuma evidência aqui de alteração aguda. Deve ter algumas outras imagens aí. Essa é a sequência de edema, onde a gente vê um apagamento do sinal da gordura, está mais cinza escuro, né? Você vê apagamento também das estruturas em volta do pericárdio, você não vê sinal que brilhe especialmente no miocárdio ou no endocárdio que sugira edema. Observe aqui, quiser voltar, você vê que é um pouco mais branco aqui nessa região mais trabeculada, que corresponde à estase, então fica um pouco mais branco, isso não é edema. E a lesão atrófica aqui, que é uma lesão que também não tem edema, né? E você vê um pouco de preto aqui, uma linha preta, que é gordura suprimida nessa sequência de supressão de gordura, caracterizando a substituição adiposa daquela região e atrofia do miocárdio. Uma lesão sequelar. Diga. Não, vai, continua, desculpa. No realce tardio é a mesma coisa. A gente vê aqui, quase você não vê miocárdio, você vê só um pequeno realce tardio no que resta ali, uma lesão cicatricial, né, que era médio basal. Né? Mesma coisa, aquela sequela, lesão sequelar, quase aneurismática, como disse o Arnaldo. Isso aí. Marina, dentro da imagem da ressonância, que diagnósticos diferenciais caberiam dentro desta imagem? É uma lesão sequela de doença inflamatória, é o aspecto de sequela da doença inflamatória. Eu não posso por aí dizer que isso é sarcoidose ou doença de Chagas. Não, eu sei, não estou querendo que você defina um diagnóstico, mas assim, dentro dos diagnósticos diferenciais... O aspecto de infarto, o aspecto de infarto segmentar. Então a gente continua com a possibilidade da ressonância, na ressonância, de doença isquêmica, mas também sarcoidose, doença de Chagas. Isso. É isso? É isso. Teríamos esses três diagnósticos na ressonância. Perfeito. Muito bem, seguindo a multimodalidade, ele vai para a tomografia agora. Eu posso interromper só um pouquinho? Luiz Antônio, você como o debatedor clínico da sessão, mas está aberto naturalmente com essas duas impressões do ecocardiograma e da ressonância magnética, você já se sente confortável de poder admitir que esse paciente deva ser diagnosticado como sarcoidose e tratado, ainda que ele tenha sido meio tratado lá atrás, mas você está confortável com o diagnóstico de sarcoidose, ou a gente ainda tem que avançar daqui para frente em outras modalidades de método de imagem? Eu diria que essa pergunta é o background que justifica a sessão clínica. Perfeito. Então, na realidade, quando eu questionei o diagnóstico intuitivo, eu sempre debato isso com o Montera, de que intuitivo é algo muito aleatório, quase que definido ao acaso. O presuntivo, o presumível, não. Mas, como já havia dito no meu comentário anterior, frente à faixa etária do paciente e frente às duas formulações sugeridas, que o nosso querido Arnaldo Rabichovski, não é por estar na presença, porque na ausência eu faço comentários mais ainda enfáticos do que vou fazer agora, a visão do Arnaldo Rabichovski, para mim, tem grande valor diagnóstico, grande. Eu costumo dizer que o indivíduo não pode passar a sua vida toda portador de uma cardiopatia sem que o Arnaldo possa fazer pelo menos um ecocardiograma. Então, isso é fato, e eu digo isso na presença, mas sobretudo na ausência. Vamos lá, então, quando o Arnaldo sugere esses dois diagnósticos, eu valorizo sobremaneira. E, efetivamente, nós precisamos definir, porque não há possibilidade de eu caminhar entre sarcoidose e Chagas, por uma razão muito simples, que os tratamentos são absolutamente antagônicos e podem ser absolutamente mórbidos a partir de uma definição. Imagina Chagas em evolução recebendo corticóide ou terapia imunossupressora com azatioprina, por exemplo. Então, eu volto a dizer, além do background laboratorial, em que pese todos os aspectos relacionados ao PET-FDG, que vai se aproximar muito de uma definição diagnóstica, eu volto a insistir que neste perfil o dado imunohistoquímico. Eu nem chegaria ao ambiente da biologia molecular e da genética, mas pelo menos o imunohistoquímico me parece que sejam fundamentais para o diagnóstico, não somente de precisão, mas de adequação, ou seja, diagnóstico de certeza. Perfeito. Ele faz uma tomografia para avaliar parênquima e para avaliar mediastino.
para sarcoidose, buscando algum foco extracardíaco? Não se identifica nenhuma lesão parenquimatosa nem do mediastino. Nem gânglio para ver observar. Não tem adenomegalia. Ele vai para um PET. É normal também. Esse PET já foi em tratamento, né? 4 meses depois do 4 meses tratamento. depois do tratamento. Pois é. Tratamento, não. Tratamento daquele lá atrás. Aquilo ali não foi um tratamento. Ele tomou durante Corticoide, pois é, o não, corticoide, mas fez uso de corticoide. não, sem tempo ideal, sem dose ideal. Então, na verdade, não foi tratado. Talvez. Porque o PET, inclusive, é usado com FDG, é usado como controle de tratamento. Um PET inicial basal e o PET de controle, né? Aparentemente, assim, daqui de onde eu estou vendo, não aparece nenhuma área focal de captação miocárdica, né? Exatamente. O uso do corticoide diminui, inclusive isso faz parte dos critérios de controle do PET, né? Você tem um PET inicial que é feito, mais ou menos, poder ser feito junto com a ressonância, e aqueles níveis de captação que são dados pelo SUV, né, se quiser quantificar, ou visualmente, você acompanha posteriormente e vai vendo a diminuição, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, na intensidade da captação no coração, geralmente uma captação focal. Aqui na projeção do coração. Então, o que o PET lhe permite dizer que não há doença ativa. Exatamente. Você não pode dizer que não há sarcoidose. Não, exatamente. Não há doença ativa. Não há área de inflamação ativa. Isso. Né? Área de É inflamação importante ativa. lembrar isso. O PET diz para você se tem doença em atividade. Exatamente. Mas que pode ter a doença. Posso fazer só uma observação? A gente ainda está numa fase de busca diagnóstica. Dessa forma, o que a gente pode afirmar é que o corticoide diminui a sensibilidade do método para o diagnóstico de sarcoidose. Sim. É uma outra leitura. O fato isso dele que a gente está falando. O problema é que, pelo que eu vi no slide anterior, ele tinha usado 3 meses de Não sei, mas é só para assim. Não. Porque quando o Montera fala da questão da atividade da sarcoidose, é como se a gente já tivesse com o diagnóstico feito. E na realidade nós não estamos com o diagnóstico feito. O que a gente sabe, na verdade, é que o uso do corticoide reduz a sensibilidade para o diagnóstico da sarcoidose. Entendo, o doente ele veio em busca de respostas. Sim. Entenda isso. Então, o doente agora procura um centro especializado, onde sai do diagnóstico intuitivo, esse é o tema da discussão, onde foi uma pessoa ou duas definiu todo o que deveria ser feito pelo paciente. Não vamos discutir os critérios pelos quais isso foi feito. Ele vem atrás de respostas. Doutor, eu tenho realmente isso? O que foi proposto a ele? Eu preciso ouvir um grupo multidisciplinar. Eu preciso ter a certeza que tem ou não a doença e vamos em frente. Tem um holter que eu quis colocar, foi totalmente negativo. Nada no holter, está limpo o holter. Nenhuma arritmia. Então foi feita a avaliação ecocardiográfica, essa foi a impressão do laboratório de eco, que casou parcialmente com o laboratório de imagem da ressonância, que então vai para ver se tem atividade de doença. Não há atividade de doença. Qual doença? Não há atividade de doença. Ponto. Então, você não tem doença inflamatória ativa. Qual a doença? Continua a pergunta. Qual a doença? Inclusive, não tem linfonodo também. Ele fez a avaliação lá na Fiocruz, embora ele não tenha um menor carioca, dá aula na PUC, mora no Leblon. Embora fez por causa do açaí, da história do açaí e da caldo de cana. Bom, aí eu queria voltar à minha pergunta. Tínhamos 2 diagnósticos diferenciais. Doença isquêmica, que já teoricamente está resolvida, se foi, né? Chagas e sarcoidose. Temos uma análise feita na Fiocruz que afasta Chagas. Doutor Luiz Antônio, o senhor está satisfeito com o diagnóstico da sarcoidose? Esse diagnóstico tem que ser um diagnóstico de certeza, porque isso efetivamente vai conferir ao paciente não um curso de tratamento imunossupressor ou de corticosteroide, vai determinar o acompanhamento da vida do paciente. Então, esse diagnóstico de precisão,
ou de exatidão, ou de certeza, ele tem que ser fundamentado, porque não há possibilidade do paciente ser rotulado sem nenhum estigma sistêmico de sarcoidose, sem doença pulmonar de sarcoidose e a definição de uma sarcoidose cardíaca presumível. Não há possibilidade para isso. Então, eu insisto que o diagnóstico imunohistoquímico seja realizado. digamos, realizado. Ok? Vamos lá. Muito bem, então, frente a isso, se vocês estão lembrados, a última sessão foi uma sessão semelhante, por isso que eu trouxe esse caso, no qual todos os exames foram negativos, exceto porque o doente foi submetido a uma biópsia, e a biópsia, no estudo de genoma, mostrou a presença de mutação sugestiva de sarcoidose, sem inflamação, e aí vai, diferente daqui, para o PET dá a doença ativa, ou seja, ele tem a doença, está ativa e foi tratado e normalizou a função ventricular. O doente do Evandro, que seguiu a multimodalidade, foi atrás exatamente do diagnóstico de precisão. Baseado nisso, o doente também fez o mesmo caminho. Foi para a biópsia. Na análise imunohistoquímica, não inflamação. Não há nenhuma evidência de aumento de infiltrado, seja de linfócito, ou de expressão de receptor de superfície. A biópsia foi de VD, né? Sim, do ventrículo direito. Porque ela é uma doença, por ser ela é granulomatose e ela é basal. E ela é basal. E aí a gente tem que evitar as porções basais do coração habitualmente, porque ela, especialmente na biópsia pelo lado direito, porque é onde está inserida a tricúspide, e a causa de insuficiência tricúspide, então, é iatrogênica. Só complementando com um ponto de vista um pouco diferente do que você acabou de colocar, a experiência do IKDT é que a biópsia do ventrículo esquerdo não agrega valor, exceto em tumor. A sarcoidose, por ser uma doença autoimune, ela agride o miocárdio como um todo, principalmente através da imunohistoquímica. Você está corretíssimo no que tange análise histológica por hematoxilina e iosina, onde você vai ver um infiltrado local linfocitário mais específico, seja por determinação gênica, a região. Mas a expressão inflamatória você vê através da imunohistoquímica. Ou seja, igual você está gripado com uma miosite, você pode ter focos de maior agressão com necrose do seu músculo, mas com todo o restante do músculo, com expressão de superfície por interleucina. Esse doente teve febre, teve marcadores inflamatórios, por isso você faz a imunohistoquímica para agregar valor ao HE, para ver se tem receptor de superfície ativado, e não tinha nenhum receptor de superfície ativado. Quando você vai analisar isso, está liso, ele só tem destruição de massa. Quando vai para a análise histológica é contundente. Não há nada para tecido miocárdico, para processo inflamatório ou escarificação decorrente de um processo que possa ser conclusivo nesse sentido. Quando você vai para estudo agora de biologia molecular, é negativo o genoma para sarcoidose e aparece 342 de contagem de eritrovírus, o que sugere uma doença em fase subaguda evolutiva, com corte acima de 50 cópias, indica que é um povoamento inadequado, com baixa replicação, como ele coloca lá. A replicação da sequência do RNA foi baixa, indicando que é uma doença sob controle, e esse doente teve uma resposta tímica do tipo 1. Ele foi lá e comeu os vírus e provavelmente comeu o miocárdio junto. Ele teve uma excelente defesa corporal contra uma agressão, só que saiu destruindo tudo que tinha pela frente e comeu o miocárdio dele. Então, a conclusão que veio do IKDT, que não é a sarcoidose. Esse doente não tem sarcoidose, esse doente provavelmente teve uma cardiomiopatia inflamatória prévia, com a contagem do eritrovírus indicando talvez o agente etiológico, porque o doente levou 4 meses para biopsiar. Então foi caindo a contagem, isso foi contagem viral 4 meses após o evento índice. Então ele ficou como diagnóstico presuntivo de uma cardiomiopatia em fase já de cura, por um processo de agressão viral para o eritrovírus, teve uma resposta tímica tipo 1, que defendeu ele contra o eritrovírus,
só que atacou o coração junto. Qual a importância disso? Não é sarcoidose, não tem doença ativa, prognóstico evolutivo, ótimo para esse doente. Bom, eu queria pedir umas considerações finais, que a gente está no finalzinho. Doutora Ana Amaral, doutor Luiz Antônio Campos, 1 minutinho para cada um, por gentileza, para que a gente possa terminar a sessão na hora. Obrigada, André. É um caso difícil, né? Desde o início, desde a apresentação dele e no seu diagnóstico final também, difícil de ser conduzido. Parabéns para o Montera por conduzir e preparar essa sessão tão interessante e bonita. Um caso muito bonito e difícil. Eu acho que só realmente num local com essa multimodalidade, mesmo como você colocou, que a gente possa ter ajuda tanto da ecocardiografia, da medicina nuclear, da radiologia com a ressonância e dos especialistas clínicos também. Eu acho que só realmente em lugares como a gente tem aqui para a gente poder chegar num diagnóstico e um desfecho bonito desse caso. Parabéns. Obrigado, Ana. Doutor Luiz Antônio. Eu faço minhas integralmente as palavras de Ana Amaral, dizendo que o Procardíaco, com seus 58 anos de existência, doutor Francisco Eduardo Guimarães Ferreira nos dá a presença hoje aqui, ilustre presença, histórica presença, meritória presença, e dizendo que o Montera, mais uma vez, nos traz uma sessão pedagógica, ou seja, uma sessão em que a gente aprende, em que o raciocínio clínico, associado a todo o arsenal propedêutico, intervencionista ou não, permite o diagnóstico não somente de precisão, mas o diagnóstico correto, que vai determinar esse paciente um acompanhamento correto, que prognostica, que estratifica o risco e que racionaliza o tratamento. O Montera tem sido um verdadeiro guerreiro nessa cruzada de não indicar biópsia endomiocárdica, o que muitos confundem, de que o paciente chega ao Dr. Montera indica biópsia endomiocárdica. Muito pelo contrário, ele indica quando há pertinência, quando há adequação. E, felizmente, ele está capitaneando mais uma vez, porque não é a primeira, a nossa diretriz nacional de insuficiência cardíaca e de cardiomiopatias. Último comentário. Quando a gente vai analisar as evidências científicas de diretrizes, vocês vão concordar comigo de que diretrizes americanas, diretrizes europeias e mesmo as nacionais valorizam muito a síndrome da insuficiência cardíaca e valorizam pouco as cardiomiopatias. Então nós tratamos os pacientes sindromicamente, mas não necessariamente com diagnóstico etiopatogênico efetivo. E um dos princípios básicos da medicina, além de não promover malefício ao paciente, desde o juramento de Hipócrates, é definir diagnóstico. O André, com prática clínica baseada em evidência, que ele nos ensina. Com, mais recentemente, o Choosing Wisely, que faz com que as opções sejam as mais adequadas, nos aproximam. Então, eu só posso agradecer, primeiro, o convite, como debatedor, debateria com ou sem convite, porque eu acho que uma sessão clínica tem esse perfil, e cumprimentar o Montera por nos trazer mais uma vez uma sessão pedagógica, sessão de ensino, de educação continuada. Luiz Antônio, muito obrigado. São 13h30 em ponto. Eu queria agradecer ao doutor Marcelo Montera. Não, 13h30 no telefone. Eu queria agradecer aos debatedores, o Arnaldo, o Newton, a Marino e a presença de todos vocês. Quarta-feira que vem, AVE no pós-operatório.